Olha, ontem Gilson Neto, quero aqui mandar meus parabéns, viu, Gilson? Fez um belíssimo trabalho ontem que repercutiu bastante aí nas redes sociais. Ele entrevistou também a ex-deputada federal Cristiane Brasil, foi presidente do PTB, foi ministra do governo Temer, indicada pelo PTB. Depois, quando o Bolsonaro vence as eleições, o PTB se tornou aí um espaço de defesa do presidente Bolsonaro, passaram a discutir essas pautas conservadoras também. Ela chegou a ser presidente, depois o pai reassumiu aí o comando do partido e ela deu uma declaração com toda essa polêmica que vem acontecendo aí no Brasil, repercutindo em todo o Brasil, da questão da presidência do PTB. O grupo que hoje preside o PTB, entre eles, dele faz parte o deputado estadual Rodrigo Valadares, como tesoureiro nacional do partido, vem sendo chamado de um grupo de traidores. Eles teriam traído o grupo de apoio a Roberto Jefferson dentro do PTB. Cristiane Brasil deu uma declaração muito dura ontem contra o deputado estadual. Vamos ouvir. Entrevista exclusiva. Gilson Neto. Eu tenho na linha a ex-deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro e filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil. Cristiane, boa tarde. Boa tarde, Gilson. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Rio. Uma satisfação estar falando com vocês. O que realmente aconteceu porque repercutiu aqui no estado de Sergipe declarações do seu pai, Roberto Jefferson, em relação ao deputado estadual Rodrigo Valadares. O que realmente aconteceu, Cristiane? Estamos em estado de choque. Esse rapaz que não era nada, que estava chorando a morte de seu pai, desorientado da vida, foi procurado por mim para vir para o PTB, para assumir o estado de Sergipe. Fui eu que ajudei ele no final da campanha dele, coloquei mais uma verba partidária para ele finalizar a campanha dele e se eleger. Esse rapaz me traiu num grau absurdo. Ele simplesmente renegou toda a filiação dele. O pai dele, Pedro Valadares, deve estar se retorcendo lá na tumba dele, porque seu filho desonrou o pai. Pai que é leal, era um sujeito leal, um bom político, um bom amigo. Simplesmente fez uma pessoa que não merece esse título. O Rodrigo Valadares, além de ter me traído, foi alçado à posição de secretário-geral do PTB e se uniu ao grupo dessa usurpadora, a Graciela Nienov, o tal do Jefferson Alves, lá de Roraima, a tal da Paula Vaz, o tal do Pedrinho, lá do Sul, e mais uma corja que forma uma quadrilha para roubar o partido do meu pai, para aproveitar as verbas partidárias, para encher os próprios bolsos. O plano deles era acabar com o PTB nessa eleição, para depois entregar o que sobrasse para o Valdemar da Costa Neto, do PL, para fazer uma fusão com o PL. Esse menino que se diz cristão, que se diz família, conservador, não, ele não pode falar isso. Ele é uma grande decepção. É uma pessoa sem princípios, sem moral, que desapontou a todos aqueles que, assim como eu, lhe deu a mão para que ele pudesse se tornar um parlamentar e honrar a carreira do pai que foi interrompida por um acidente tão trágico. Uma pena, ele não soube aproveitar todo o capital político do pai e não soube aproveitar as chances que eu dei primeiro a ele e meu pai depois também aumentou os poderes dele. Na primeira oportunidade foi dizer que meu pai estava criando uma seita robertista no partido. Aí depois foi abrir um boletim de ocorrência contra meu pai, dizendo que estava sendo ameaçado. Que tipo de ser humano é esse que cospe no prato que comeu? Esse homem não merece consideração. E se depender do PTB, nunca mais ele volta a ser um parlamentar no Sergipe.
Pode ter certeza. Estamos conversando com exclusividade com a... Tá aí um trecho da entrevista de Cristiane Brasil com relação a esta situação de Rodrigo Valadares. O contexto ele é muito complicado, né? Nós sabemos que em disputas políticas de tudo pode acontecer. Há uma geração nova que foi alçada à direção do partido e a informação que eu tenho é que havia um agrupamento querendo lançar o nome de Roberto Jefferson à presidência. Todos sabem que Roberto Jefferson está preso naquele inquérito que investiga a questão da tentativa de ataques à democracia, né? E naquele inquérito que é conduzido pelo ex-ministro da Justiça de Temer, me falha o nome dele aqui agora, o carecão que deu aquele voto duro, Alexandre Moraes, não é isso? O inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre, ele estava na prisão, teve problemas de saúde e agora está em prisão domiciliar. E havia uma resistência muito grande desse agrupamento que sempre dirigiu o PTB com Roberto Jefferson a esse grupo novo que chegou ao poder. Descobriu-se da semana passada para cá uma série de mensagens em um grupo secreto, grupo que era restrito aos membros desta direção, com relação à presença de Roberto Jefferson. Depois da descoberta dessas mensagens, a polêmica tomou conta da imprensa nacional. Rodrigo está, desde o início desta semana, em Brasília. E a informação que eu tenho é que só volta de lá quando a situação se normalizar um pouco. Por quê? Porque, como disse a Cristiane Brasil, se Rodrigo perde o comando do PTB, ele fica numa situação difícil. Porque ele teria que ir para um outro agrupamento para disputar o seu desejo, que é o mandato de deputado federal. Mas e os recursos do fundo eleitoral? Será que esta outra agremiação vai garantir? Ele era tesoureiro nacional, teria toda a condição de viabilizar recursos para a sua própria campanha. Então essa mudança mexe um pouco com o Rodrigo. Além disso, se confirmadas as informações que estão circulando na imprensa nacional de que efetivamente este grupo tentou trair Roberto Jefferson, todo partido para o qual o Rodrigo for daqui para frente ficará desconfiado. Vai ter uma dificuldade de relação de confiança com a classe política se confirmadas essas informações. Cristiane Brasil, além da parte política, ela ainda entra em outras questões pessoais aí da vida do deputado Rodrigo Valadares. Eu fiz questão de parar o áudio nesse trecho para nos atermos à questão política. Na opinião da Cristiane, o pai foi traído. Recebi um material essa semana de uma liderança nacional do PTB que disse que há um racha entre Roberto Jefferson e a Cristiane Brasil e que ela, enquanto filha, não foi nem visitar o Roberto Jefferson na prisão. Enfim, é como diz o Antônio Oliveira, o querido Antônio Oliveira, é um sarapatel de coruja, nesse momento, esta direção nacional do PTB. É uma mistura aí de várias situações que tem chamado a atenção e que tem deixado a imprensa nacional atenta a esta situação. Rodrigo, assim que retornar a Sergipe, deve uma explicação à imprensa sergipana para esclarecer os fatos, né? Aliás, primeiro mandato, nem o quarto ano concluído, e vai gostar assim de se meter em confusão em outro canto, viu? Ô, caba bom para se meter em confusão. Teve confusão lá no início do mandato, uma confusão com Vardo da Lotérica, dentro dessa questão da votação, uma ameaça aí de que poderia ter sofrido ameaças de morte. Veio o processo eleitoral aqui em Aracaju, confusão mais ainda na questão da distribuição dos recursos do fundo eleitoral. A Eliane da Sopa acusou o Rodrigo Valadares de ter prometido um valor e esse valor não chegou. Houve confusão com o agrupamento do Cidadania, fizeram aquele G4, depois teve rompimento no G4. Agora esta nova confusão aí envolvendo Rodrigo Valadares e a direção nacional do PTB. Tem vocação para confusão o Rodrigo Valadares, que, vou repetir, precisa dar uma explicação à imprensa sergipana.